Boa tarde, Síria. Vamos aqui. E vamos aguardar um pouquinho, vai dar certo. Pronto, estou aqui. Show de bola. Tudo bem? Dentro do possível, sim. Sim. Assim, Vamos lá. você falou aquilo, né, de estar assim, um pouco ansiosa. Eu fico ansiosa até começar. Na hora que eu começo, some. Porque aí é tipo assim, me joguei na água, entendeu? Parece que isso acontece com quase todos os ansiosos, né? Porque comigo também é assim. Eu dei a cara a tapa, pronto. Mas eu sempre faço aquela oração, né? Antes, né? Eu gosto muito de fazer. Brenda, seja bem-vinda à nossa live. Vocês possam aí, quem está entrando, já enviar aí o aviãozinho para as pessoas, convidando as pessoas para estarem aqui junto conosco na live. Mas é isso. Todas as sensações e emoções, boa tarde. Todas as sensações e emoções são válidas, né, e lícitas para o ser humano, de forma que não nos barre, que a gente chegue lá, né? Isso é natural. Você vê as pessoas que estão na tua... E eu Você vejo só vê... o nome. O nome, você está vendo aí o nome? Não, eu não consigo ver, não. Para mim, vai aparecendo o nome das pessoas que estão entrando. Talvez porque você tem iniciado, né? Eu não sei bem se tem algo que você possa fazer para estar vendo. Não, mas à medida que você for falando, né? Eu já sei que tem então, uma pessoa, então, oi, Brenda, aí ela vai me ver. É isso, você vai interagindo à medida que eu for, né, dando aí o feedback. Ok, A Danice acabou de entrar também. pronto, mais uma para aprender com a gente aqui, né? Descobrir os Isso, caminhos de escapar da procrastinação. Só esse nome já assusta. já assusta. É um nome que esses últimos dias tem sido muito propagado, né? Há um tempo atrás a gente não ouvia muito essa palavra, É mas hoje com porque, as redes sociais a é gente porque há um tempo atrás era denominado de preguiça. A pessoa é precisa preguiçosa. isso. Na verdade, Hoje em dia, a psicologia, né, tá esclarecendo certos comportamentos, não são mais, assim, não é um comportamento, como é que eu vou dizer, me escapou a palavra, mas assim, de uma pessoa que não quer nada com a vida, que não está nem aí, é, na verdade, um traço de personalidade, é um comportamento, inclusive alguns comportamentos, como a própria procrastinação, a gente vai ver, ela pode ser um problema neurológico, né? eu estou aqui só aprendendo e pegando. Nós falamos até isso na primeira live, que vai ter tipos de procrastinação crônica que está associado a, a um transtorno, por exemplo, que vai ser necessário uma intervenção com um Sim. profissional, né? Então, a gente tem que ver que tem sim vários tipos, né? O Messias entrou agora, seja bem-vindo à nossa live. Bem-vindo, Messias. Quem está entrando vai convidando mais pessoas. A gente está abordando hoje
Na verdade, o mês de janeiro inteiro nós estamos abordando sobre a procrastinação e cada semana um tema diferente. E o tema, como vocês podem ver aí no rodapé, é como lidar com a procrastinação. Eu estava aqui, Síria, meditando um pouco antes de iniciar a live, e eu estava pensando, né, que a procrastinação, ela se torna, devido ali à adrenalina, ela se torna viciante, de você só querer fazer as coisas de última hora, entregar aquela prova de última hora, aquele trabalho de última hora, pagar aquela conta de última hora, né, e sair sempre atrasado, e aí a pessoa acaba se viciando, né? Você, como uma profissional bem mais aí estudada do que eu, vai saber até como explicar isso que acontece no cérebro, que a pessoa ela acaba ficando viciada naquele comportamento e se torna até algo comportamental, precisando aí de uma desconstrução neural para construir uma nova, e é isso que eu estava aqui, eu estava pensando, porque como é uma área de luta minha, que eu venho trabalhando isso já há alguns anos, e cada vez que eu vou trabalhando, eu vou vendo e vou descobrindo raízes de onde venha, de onde iniciou, de onde começou, e várias formas de ir resolvendo. Eu pude observar que não vinha só de um ponto, que não iria se resolver a partir de um ponto só também, né? Precisaria de várias intervenções e não só, porque sempre quando a gente vê falando de procrastinação, se fala muito em hábito. Só mudar o hábito, só mudar os hábitos. E não é só isso. Na verdade, mudar os hábitos pode até ser o início, porque foi por onde eu comecei, mas eu pude ver que isso era só o início, mas que tinha muito mais para se conseguir lidar com a procrastinação mais profunda, mais enraizada e principalmente crônica, né? E aí nesse processo eu fui me encontrando até ver que não é uma coisa tão simples assim, tão rápida, tão fácil, como só simplesmente colocar um hábito novo, né? Não, porque assim, a gente, hoje em dia, né, as ciências do comportamento, principalmente a psicologia, entendem que o homem, eles até dizem, é um ser de corpo, né? É um ser biológico, corpo, físico, psico, quer dizer, psicológico, né? Ele tem a mente, as emoções, os sentimentos, toda essa parte, o raciocínio, o intelecto, as memórias, tudo isso está no psicológico. Sócio, né? Biopsicossócio, ele é um ser social, ele se relaciona, ele interage, ele não consegue, o homem não consegue viver isolado, né? Sem nenhum tipo, o aprendizado da criança se dá na troca com os adultos, né? Ela aprende a falar, andar, comer, né? Tudo a partir da interação com outras pessoas. E no final, biopsicossócio espiritual. Então, já se considera, inclusive, a dimensão espiritual, as preocupações com a transcendência, né, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é a vida, essas perguntas, digamos, filosóficas, né, e que a conexão com o divino. Não é só uma questão de ter uma religião, né? A religião cabe nessa dimensão espiritual, mas tem também práticas espiritualistas, né? Para quem não segue uma religião. Até um ateu que não acredita em Deus tem suas práticas espiritualistas, no sentido de que ele tem uma visão de mundo que nasceu, morreu, acabou, né? Essa é a espiritualidade dele, né? Essa dimensão está em negar essa espiritualidade, né? Achar que não existe essa bolinha, né? Então,
como você estava falando, não é só uma questão de um hábito para substituir por outra coisa. Eu vou deixar de mascar chicletes, pronto, é só não comer, não mascar chicletes. Mas é diferente, já é um hábito tipo cigarro, né? Tipo o álcool, tipo a droga, que já tem interligações com a parte psicológica, né? Então, assim, tem a mente, que está na dimensão psicológica, e tem o cérebro, que é, digamos assim, o órgão da mente, que está na dimensão biológica. Então, todas essas coisas interferem uma na outra. Então, não é realmente uma coisa mais complexa, não é tão simples, né? De superar assim, só com boa vontade, ou com os outros falando, não, você precisa mudar, você vê aí, você tem um atraso na sua vida, isso. Você até quer, entende que precisa, mas não consegue. Assim, só de, não, eu vou lá, vou mudar, pronto. Virar uma chave. É um processo, né? É algo... É algo que... Bem-vindo aí, Marcos, à nossa live. Gláucia, bem-vinda, tá? Gláucia, será que a Gláucia... enviar convite aí para as outras pessoas para estarem aqui junto conosco, tá? Síria, na minha caminhada até aqui, lidando aí, aprendendo a lidar com a procrastinação... No início, eu achei que fosse só mudança de hábito e que ali eu ia conseguir. E aí, na verdade, eu pude ver que não, né? Que não era só isso. E eu lembro que a minha vida era muito bagunçada, não tinha hora para nada, era tudo perdido, era tudo muito... quando você deixa a casa vários dias e dias sem arrumar, muita poeira, muito desorganizada. Imagine uma casa assim era a minha vida emocional, a minha vida espiritual, a minha vida física, a minha vida alimentar, enfim. Nós somos aí um todo, né? E para organizar, é como uma casa. Se você pegar uma casa que está bagunçada há 1 ano, e aí que as pessoas passou 1 ano lá só sujando, só comendo, mas ninguém lavava, ninguém limpava. Imagine uma casa por 1 ano dessa forma, com roupa suja, com louça suja, com poeira, com tudo. Então, uma casa, e eu trazendo essa metáfora assim para a nossa vida, às vezes a gente se encontra dessa forma. Então, estava tudo muito sujo, muito bagunçado, muito desorganizado, e eu achava que só em mudar alguns hábitos, ou procurar começar a mudar hábitos. E o primeiro hábito que eu aderi foi o suco detox. Eu me lembro que há 6 anos atrás eu disse, a minha alimentação era terrível, eu estava pré-diabética, pré-hipertensa, refluxo, né? Tinha problemas respiratórios, infecções urinárias de repetição. Então eu tinha uma alimentação tão desregrada, tão terrível, estava ali já com um pouco mais de 80 quilos, então eu disse, eu vou começar a ter por esse hábito. Foi bom, foi importante, até hoje, mas ele não resolveu a procrastinação em si, ele sozinho. Mas aí eu pude entender que eu não era só esse ser físico que eu estava vendo, pesado, doente, né? E aí eu comecei a perceber que tinha algo a mais, que eram as minhas emoções. E que o que estava refletido no meu corpo era o que estava nas minhas emoções. Que não era só o meu corpo que estava bagunçado, mas as emoções também estavam. E aí eu comecei a perceber, é como os compartimentos de uma casa. Você arruma a sala, aí você fica, mas a sala está toda arrumadinha, mas o quarto tá ruim. O banheiro está sujo, a cozinha está suja. Então, eu sei que na ordem de significância, a gente sempre costuma dizer, nós somos corpo, alma e espírito, né? Mas na ordem da significância... espírito, alma e corpo. O espírito ele é o mais importante, que é o que nos liga a Deus e é o que é eterno. É o que realmente traz, ou nos faz ser, traz a nossa essência. Porém, como o nosso corpo físico é o mais visível a nós, o mais tangível,
a gente vê mais ele, se preocupa mais com ele. Então, eu comecei a me preocupar com ele, mas isso me levou a enxergar que as emoções estavam bagunçadas, né? E o que estava no meu corpo era reflexo do que estava nas emoções. E quando eu cheguei no campo das emoções, eu pude ver que lá no campo espiritual estava bagunçado também, né? E aí, aquela conexão que a gente tem verdadeiramente com o Criador, para a gente ali se descobrir, para a gente saber de onde veio, como você falou, por que estamos aqui, para onde a gente vai, que eu não tinha essa certeza, embora já fosse cristã, embora já tivesse conhecido ali a palavra, mas não na essência eu não estava ainda me encontrando. Então, para você ver que algo que a gente pensa que é só no mundo físico, ele está em todas as esferas. E ali eu comecei a detoxificar o corpo e depois fui vendo a necessidade de detoxificar todas as outras esferas, como a minha mente, as crenças limitantes, né, que tinha, aquilo que eu comecei a perceber que aquilo que eu achava que eu era, não é o que eu era e não é o que eu achava, mas é o que implantaram em mim desde a infância, é o que achavam de mim, né? Então eu acreditei em tudo aquilo que a vida elaborou para mim, que as circunstâncias, as coisas que foram acontecendo, né? E para você ver, por causa da procrastinação, eu vim descobrir tanta coisa, né? Por querer sair daquilo ali, e é como você diz, a gente é muito julgado, muito criticado. A palavra preguiçosa é uma das que mais a gente eu era chamada, né? Ah, mas tu é preguiçosa, ainda não fez isso, não fez aquilo, mas como é que pode ser irresponsabilidade? E mal eu sabia, né, que assim, que não era, eu tentava, mas não conseguia, né? E eu vejo e nós sabemos que na sociedade hoje tem muitas pessoas sofrendo dessa forma, sem um rumo, sem um norte, né? De como começar, de como fazer. E por isso Deus colocou no nosso coração trabalhar esse tema esse mês, né? E tem sido, assim, muito abrangente, muito maravilhoso. Mas passo a palavra para você novamente. Tá certo. Eu acabei não pegando um relógio e eu não posso ver a hora aqui no celular. Você pode controlar para mim? Porque para eu pegar o relógio agora, eu vou ter que, né, fechar a câmera e ir lá ir buscar lá na sala. Eu vou te participando aqui, quando estiver perto do final, quando precisar. Tá. Quando tiver uns 10 minutos, sei lá, você costuma abrir para perguntas? Sim, na verdade, o público que está aí nos ouvindo pode enviar perguntas, que na medida do possível a gente vai respondendo, né? Tá. Caso não dê tempo na live, a gente responde depois nos stories, enfim, fiquem aí à vontade quem está na live. Pronto. Bom, assim, eu sei que vocês já tiveram 2 anteriores, né? Mas, assim, pode ser que tenha alguém agora assistindo que não assistiu as outras 2, e para a gente chegar em como lidar, até a partir do que a gente estava conversando agora, que não é simplesmente assim, não, a partir de amanhã eu não vou mais procrastinar, vou ter uma agenda e vou fazer tudo direitinho, né? A gente viu que não é só uma questão de atitude, de querer, né? De boa vontade nossa, né? Então, só assim vou dar um preâmbulozinho do que é a procrastinação, quais são as causas, para a gente poder entender o processo de procrastinar e como é que a gente quebra esse processo, né? Então, a procrastinação tem esse nome horroroso porque é uma atitude muito ruim para quem sofre, para quem luta com isso. Realmente causa muito mal-estar, pode adoecer emocionalmente e até fisicamente a pessoa, né, que tem a procrastinação assim como um mau hábito,
um comportamento disfuncional, desadaptativo, né? Então, a procrastinação é uma coisa simples, é simplesmente deixar de fazer aquilo que se tem que fazer, mas num sentido assim, meio que de deixar de fazer sem ter uma definição, um tempo definido, um prazo definido de quando é que eu vou fazer. Então, é aquela coisa assim, meio de empurrar com a barriga. Então, você, eu tenho que fazer isso, mas eu não vou fazer. Hoje não dá, hoje não estou me sentindo bem, deixa para lá. Mas você não coloca no seu foco mental, eu não vou fazer hoje, mas vou fazer amanhã, vou fazer depois de amanhã. Então, são aquelas coisas, né, que a gente fica assim, mês que vem eu começo a academia. Mas mês que vem de que ano? Né? E a questão é que vai acumulando muitas coisas. Sim, exatamente. Aí você fica, mês que vem, em fevereiro, mas assim, você vai começar logo no dia 1º, ou você vai começar na metade do mês. Você já foi, é mês que vem, tudo bem, mas você vai atrás de uma academia, você vai se inscrever. Não, fica só assim, mês que vem eu começo a academia. É o procrastinador sonhador. Foi da live passada, a gente falou sobre isso, sobre os tipos de procrastinador, que é o perfeccionista, o sonhador, foi a live passada. E vocês que estão assistindo essa, assista a primeira, a segunda, essa, né, e a próxima, que aí você vai ter um norte melhor. Pronto. Aí assim, segunda-feira eu começo o regime, eu vou me atolar esse final de semana, que tem uma churrascada na casa dos amigos, não sei o quê, mas segunda-feira eu começo o regime. Só que você fala isso, mas não tem nenhum tipo de preparativo, de atividades planejadas para começar o regime. Você já marcou um nutricionista? Você já procurou na internet algum tipo de regime? Você vai fazer o quê? O intermitente? Você vai fazer dieta só de frutas? Vai tirar proteína? Vai tirar carboidrato? O que é que você vai fazer? Como é esse seu regime, né? Então, isso é procrastinar. Você adiar coisas, mas assim, sem estabelecer uma meta de quais são os primeiros passos que eu tenho que dar para fazer isso, né? Mas assim, aí entra, como você disse, acumulam outras coisas, porque eu não tenho uma atitude de procrastinar só para uma coisa, eu tenho para tudo, né? Eu procrastino pagamentos, trabalho da faculdade ou da escola, eu procrastino levar o carro para manutenção, eu estou com um incômodo no dente e fico procrastinando ir para o dentista, né? Então a gente fica acumulando, porque o procrastinador ele é um acumulador de deixa para lá, depois eu faço. Então, como você disse, a casa está desarrumada, mas aí eu vou arranjar uma faxineira para vir, para fazer. Não, mas eu não preciso não, eu dou conta, eu vou fazer. Só que você nunca faz, também nunca arranja faxineira para fazer, e aí a casa vai ficando, né? Então a gente vai adiando tudo na nossa vida. E isso realmente acaba se tornando um comportamento, um mau hábito, né, de tudo procrastinar, mas que você incorpora como um comportamento. E acaba, o mau hábito se transforma numa atitude, e essa atitude você incorpora até como um traço de personalidade. E é o que a gente chama de uma característica negativa. Uma falha, um defeito, né? Até uma falha de caráter que as pessoas vão olhar para a gente que está com isso e dizer assim, ela é uma preguiçosa. O fulano é preguiçoso.
Ele nunca entrega os trabalhos no prazo, o chefe está sempre reclamando, já foi ameaçado de demissão várias vezes, porque ele atrasa o trabalho do outro setor, porque ele não entrega os relatórios no prazo. Né? É a pessoa que se inscreve no Enem e nunca consegue chegar na hora, quando chega, bate no portão fechado, né? Porque não se planeja, não bota um despertador, não acorda, fica na farra no sábado à noite, né? Não procura ir deitar mais cedo, botar um despertador, se precaver. Nossa, o negócio é lá na caixa prego. E se eu for de ônibus, qual ônibus que eu pego? Quantos minutos leva o ônibus daqui para lá? Então, a pessoa ela não se precaver, ela não faz um planejamento prévio. Aí ela acorda no mesmo horário e nem sabe qual o ônibus, vai para a rua, ainda vai pedir informação para a amiga. Ei, qual o ônibus que vai para a Barra do Ceará, daqui do meu bairro? Aí quando pega o ônibus, já falta 15 minutos, né, para o portão fechar. Então, aí esquece o cartão dentro de casa. E assim vai. É com conta, é para pegar avião, né? Quem já andou muito aí de avião sabe que a gente fica dentro do avião e fica assim, última chamada, passageiro fulano de tal, não sei o quê, última chamada. E a pessoa está lá tomando cafezinho na lanchonete, ainda está dentro do táxi vindo, né? Então, eu estava rindo aqui porque eu lembrei. Me inscrevi 2 vezes né, há um tempo atrás, pro Enem. Só me inscrevi, mas não estudei nada. Eu enchi a mesa de livros, né? Esse ano não vai dar certo. Aí todo dia eu passava para lá e para cá, olhava os livros, sentava, mas levantava e ia fazer. Eu percebi que o procrastinador, ele busca algo que dê prazer instantâneo. Então, automaticamente, ele sai dali, aí vai para o celular, vai para uma série, vai para um filme, vai para um pote de sorvete. Então, os danos do procrastinador é duplo. Porque, além dele perder ali, perdeu aquele Enem, aquela prova, aquele curso, aquela nota boa, ainda ganhou peso, porque foi comer, porque foi assistir ali uma Netflix 12 horas, 8 horas seguido. Enfim... E a gente vai, tipo, colecionando, na verdade, problemas. Porque vai acumulando problemas, né? De pouquinho em pouquinho vai acumulando. E aí, o que é que acontece? Quando você vê, é aquele armário que você abre, cai tudo em cima de você, aí você fica ansioso, nervoso. Eu lembro que uma das coisas que mais me atingia, quando eu via tudo aquilo ali para resolver, e, poxa, como é que eu deixei, né, acontecer? Eu ficava muito irritada, né, intolerante, porque eu via tudo aquilo e não conseguia fazer, né? E ali, a esse longo do tempo, eu fui conseguindo, fazendo meios, né? O primeiro foi o suco verde e mais coisas que eu fui fazendo. Eu até guardei aqui para mostrar. Eu sempre esquecia meus compromissos. Perdia consulta, perdia isso, aquilo, outro. Porque a agenda normal assim, né? Ela vai dia a dia. Então, isso. Se eu tinha um compromisso no dia 30 de janeiro, estava lá atrás, na folhinha. Se era no dia 12, estava no 12. Aí eu esquecia. Aí tinha que passar a página. Aí eu criei isso aqui e já faço isso aqui acho que desde que eu comecei a trabalhar a procrastinação, há alguns anos, que eu fiz isso aqui. Eu coloco o mês inteiro numa folha só. Sim. Porque na hora que eu pego, eu vejo o mês inteiro, sabe? Então, assim, foi um método que eu criei para mim e que para mim deu certo, né? E eu pude perceber também que além daquele suco verde todo dia pela manhã, que ajudou muito e ajuda até hoje. Por quê? Porque eu costumo dizer que o meu primeiro hábito que eu implantei foi o suco verde. E o que é que acontece? Quando eu consigo cumprir ele, é como se ele fosse o carro-chefe do trem, os outros vagões vão andando. No dia que eu não tomo esse suco verde, aí parece que
nada vai andando no decorrer do dia. Lógico que antes do suco verde tem o meu devocional, a oração, e aí vem a água e o suco verde. Mas é interessante que no dia que eu procrastino no suco, ou me levanto logo e vou cuidar e também não faço o devocional, as outras coisas também não vão acontecendo. Né? Então, atropela as outras coisas. Então, parece que aquele efeito dominó. Procrastinei a primeira coisa, o restante vai sendo procrastinado. A leitura que eu ia ler já não li, a lição que eu ia fazer já não fiz, ia sair para resolver uma coisa já não consigo. Então, é como se a visão fosse ali tirada do foco, desfocou. Sim. E a gente fica tateando, procurando encontrar de novo. Então, uma das dicas, né, que eu quero deixar para quem está aqui na live, para quem vai assistir a live futuramente, é colocar, sim, hábitos, colocar aquele hábito e cumprir na risca. E eu pude ver também que envolvia muito mais além do que isso, envolvia também o sono de qualidade, né? Todas essas questões são fundamentais. O dormir bem, né? O dormir no horário, o acordar naquele horário. Claro que cada um tem o seu sono melhor, aí as horas, a quantidade de horas melhor. Eu não gosto muito de dizer todo mundo tem que fazer assim, não. A gente vai descobrindo o que é melhor para a gente, né? Às vezes as pessoas dizem, porque tem que fazer live todos os dias. Eu disse, não, isso não é uma regra. Depende da minha demanda, depende da minha cosmovisão, depende daquilo que eu quero, da minha mensagem, né? E a mensagem que nós trazemos, Síria, aqui, né, para você e para as pessoas que estão aí nos assistindo, a gente quer passar com a nossa mensagem de vida a detoxificação de todas as áreas da nossa vida. E para uma detoxificação, uma limpeza, exige-se equilíbrio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão das redes sociais também. Até porque ela é um meio a qual nós procrastinamos muito, se nós não tomarmos cuidado. Isso. Né? Então, você havia falado no começo que hoje em dia, né, a procrastinação parece assim que está mais evidente, que antes não havia tantas pessoas com a luta nisso, mas você tocou no ponto agora, né? As redes sociais, elas facilitam a fuga, né? Porque o que é que está na base da pessoa que procrastina? É a ansiedade. Você tem uma coisa para fazer e você ou se sente incapaz de fazer aquilo, depende, como você falou, eu botei os livros para fazer o Enem, eu me inscrevi, mas você talvez, o que te levasse a ficar empurrando, eu começo a estudar amanhã, depois, talvez fosse um sentimento de incapacidade, que você não daria conta não daria conta de aprender, de estudar. Então, as nossas emoções, como a ansiedade, que surge, né? O perfeccionismo, você falou do perfeccionismo. A minha procrastinação é com base no perfeccionismo. Por quê? Eu sou uma pessoa que, se eu não conseguir fazer 80, eu não faço 8. Então, assim, eu não consigo dizer assim, bom, se não dá para fazer 80, eu vou fazer 60, vou fazer 40, mas para mim é 8 ou 80. Então, eu quero sempre acertar. O perfeccionista, né, tem medo de errar, ele tem medo de ser chamado de atenção, né? Então, tá. Só um minutinho, gente. Eu levantei porque fui abrir o portão. É o cachorro, mas a menina já tá colocando ele ali pra dentro, viu? É o cachorro latindo. Então, a minha procrastinação tem como base o perfeccionismo. Então, assim, eu entro em ansiedade com receio de não conseguir fazer, de fazer naquele ideal de perfeição que eu imagino que tenha que ser feito. Então, a primeira coisa para lidar com a procrastinação é o que a gente já está falando aqui.
administrar as nossas emoções. A gente entender como nós somos. Se eu sou perfeccionista, se eu sou uma pessoa assim, que eu não sou muito focada, eu me distraio facilmente, eu não planejo as coisas, eu sou muito impulsiva, eu vou no embalo das coisas, né? Então, assim, se eu sou uma pessoa medrosa, tenho medo do novo, daquilo que eu não conheço, né? Então, eu não consigo ser pontual, porque se eu vou para um lugar que eu não sei onde é, a minha tendência é eu, tipo, meio que me atrasar para não chegar, né? Então, assim, são muitas coisas que envolvem o que traz ansiedade para nós. Muito importante, resumindo tudo que você falou aí acerca do seu processo, é o autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer interiormente, quem eu sou, como é que eu funciono, do que eu gosto, do que eu não gosto, quais são os meus interesses, o que é que me desperta motivação para as coisas, né? Quais são as minhas áreas de fragilidade. Então, assim, saber que se eu sou perfeccionista ou não foi um processo de autoconhecimento, que eu me descobri como uma pessoa perfeccionista. Então, hoje, quando eu tenho que fazer algo e que a procrastinação me ameaça me pegar, eu já acendo a luzinha. Ó, o que eu estou querendo fazer aqui de forma perfeita, né? Qual é o medo que eu estou tendo, que eu não sou capaz de fazer, isso vai afetar minha autoestima, eu vou me sentir burra, incapaz, incompetente. Então, quando eu me conheço, eu consigo administrar essas coisas. Eu sou uma pessoa desligada, eu sou super distraída. Então, se eu não tiver, como você falou, se eu não tiver uma agenda, as coisas passam batidas. Eu confundo as datas. Eu sou desligada, eu não sou uma pessoa atenta, né? Eu estou sempre, parece assim, que eu estou sempre no mundo da lua, né? Então, se eu vou sair no dia seguinte para, por exemplo, ir fazer um exame médico, alguma coisa, eu já deixo de antemão à noite separado a carteira do plano de saúde, já vejo onde é a clínica, vou lá, né, no Google Maps e vejo onde é a clínica para não sair perdida por aí. Então, porque eu sei que eu sou meia solta no tempo, né? Então, assim, e aí, voltando para a questão das redes sociais. As redes sociais hoje, elas são esse fator de distração que vem para aliviar a nossa ansiedade. Porque é um ciclo vicioso. Eu tenho uma coisa para fazer, eu entro em ansiedade ou pelo perfeccionismo, ou pelo medo, ou pela baixa autoestima, alguma coisa ali mexe comigo. Então, eu entro em ansiedade. Essa ansiedade, para aliviar o desconforto da ansiedade, como você disse, eu vou assistir uma série, eu vou para o computador fazer alguma outra coisa, eu vou para o celular, que hoje é o grande escape das pessoas, né? Então, eu vou me distrair dessa ansiedade que está me agoniando. Aí, na hora que eu me distraio, pronto, alivia aquela ansiedade, mas é pouco tempo. Daqui um pouquinho, eu começo a lembrar que eu tenho aquela atividade, que eu tenho aquela obrigação, aquela responsabilidade. Aí já perdi 2 dias, é o trabalho da faculdade, é a prova, é a entrega do relatório lá no meu trabalho. Aí começa a acumular os problemas que eu vou criando, né? Eu fico frustrada comigo. Você falou que ficava intolerante, né? Por quê? Você ficava frustrada com você,
você se sente culpada. Poxa, mais uma vez eu fiz uma coisa que eu não queria mais fazer, né? Vem a vergonha, de novo, porque aí os colegas de faculdade, os colegas do trabalho, o chefe vão lhe chamar a atenção. Cília, mais uma vez você perdeu o prazo. Olha, nós vamos ter um prejuízo, vamos ter que pagar um imposto adicional lá para o governo, para a entidade, para o órgão lá, porque esse relatório não foi a tempo, né? Então, vem as brigas, os conflitos com os pais, com o marido, com a esposa, né? De novo, você não fez, ele pediu tanto, menino, olha esse quarto, você disse que ia arrumar, já tem uma semana que você fala para mim que vai arrumar, e pronto, começa uma briga, né? Então, você se atrita com as pessoas, tem os prejuízos financeiros mesmo, de atrasar contas, ou de, como eu estava falando, você atrasar a manutenção de alguma coisa que tinha que ser feita, e aí isso vai quebrando outras partes, por exemplo, de um carro. Você não faz a manutenção quando devia fazer, né? De uma simples correia dentada, você deixa de trocar ela, quando você vê, você destrói o motor todinho. Você tem que, uma coisa que custava R$20, você tem que refazer o motor do carro, né? Tem muitos juros nas contas atrasadas, né? Os juros nas contas, os prejuízos financeiros, né? Nas contas atrasadas, no acúmulo que você em vez de, estou devendo no cartão de crédito, em vez de entrar logo em contato com, né, para tentar negociar, não sei o quê, você vai deixando, daqui um pouquinho, quando você vê juro em cima de juro, juro em cima de juro, o negócio está estourando, né? Então, aí que a gente vê a importância da gente agir. Então, esse autoconhecimento, a gente se conhecer, para poder gerenciar essas emoções, para saber por onde eu vou começar. Como você falou, você começou uma coisa simples, pelo suco detox. E isso tudo foi, né, fazendo uma cadeia de mudanças. Então, às vezes, a gente quer mudar tudo de uma vez só. Quando eu mudar de casa, quando eu me casar, quando eu me separar, quando eu tiver um filho, quando não sei o que lá. E a gente fica procrastinando a nossa mudança, condicionando a coisas grandiosas. Quantas vezes é a simples adoção de uma agenda, é a simples adoção de um mapa. Eu disse que você fez um schedule, né? É um mapa do mês, né? Que você vai anotando as coisas ali, e ficar à vista para você ver, né? Ver jogar as contas que vão chegando em qualquer lugar, uma vai numa gaveta, você tem um local lá onde você bota os boletos, né, os comprovantes, na ordem de pagamento, né? Uma caixinha. Hoje em dia tem até... Você vai numa papelaria, tem N coisas para ajudar você a se organizar em tarefas, em atividades, em pagamentos, né? Então, aprender a administrar o tempo, estabelecer prioridades. O que eu preciso fazer primeiro? Ou você, à noite, já dá uma pensada assim, o que amanhã eu tenho que fazer de mais importante? Porque se a gente não prioriza as coisas, aquilo que era importante vira urgente. E aí a gente se perde nas urgências. Porque você fica só apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, e apagar incêndio demora mais do que fazer na hora, né? Do que prevenir, né? É melhor prevenir do que apagar o incêndio. A conta, se você paga um dia, você pode, às vezes, fazer pela internet, né? Pagar pela internet e tal. Mas tem boleto que vem com data de vencimento. É quando você quer entrar no seu banco para fazer o pagamento pela internet, ele não aceita, porque está vencido. Aí você já tem que ir numa casa lotérica, você tem que sair de casa, ir lá no banco, na casa lotérica, porque você tem que estar fisicamente em frente a um caixa.
Então, além da multa que vai vir no próximo, né? Ou então já é calculada ali mesmo, né? Após o dia de vencimento, tem tanto por cento e tal. Além da multa, você tem todo esse inconveniente de ter se deslocar, então você perde tempo. Então, aquilo que era importante... O desgaste, o transporte, o combustível. Se a gente for calcular, os danos são muitos. Então, vale a pena nós investirmos no autoconhecimento, né? E começar a tratar. Eu então, lembro começar pelos pequenos passos. O que eu posso mudar hoje em mim? Né? No sentido de eu quebrar, né, o ciclo da procrastinação e tal. O que eu posso? Estabelecer pequenos hábitos. Como você falou, organizar seu dia, as atividades do que você vai fazer naquele dia. Acordar de manhã e, vamos ver o que vai cair do céu hoje, né? À noite já estabelece o que eu vou fazer, por exemplo, uma dona de casa. O que eu vou fazer do almoço para você saber se você tem as coisas para fazer. Que aí você começa a cozinhar, daqui a pouquinho tem que... eu não tenho arroz. Não tem isso. Aí tem que mudar o prato, ou então sair de casa correndo do supermercado, no mercadinho da esquina, comprar as coisas para terminar o almoço e o menino tem hora para ir para a escola, né? Aí você não passou a farda da criança. Se torna uma vida bagunçada, agitada, né? Hoje eu posso desfrutar um pouco de calma, depois que muita coisa foi trabalhada. Você consegue até desfrutar mais do seu dia, né? Tem mais tempo para o esposo, tem mais tempo para um filho, para você mesmo, para um contato maior com o divino. Então, assim, hoje eu estava pensando que a maioria das pessoas, eu olhando para muito tempo atrás da minha vida, a gente sobrevive. Depois a gente aprende a viver. E você chega num certo estágio que você nem sobrevive, nem vive, você desfruta, né, da vida. Isso é muito maravilhoso, não tem preço. Não tem preço, é muito bom. E eu aprendi assim também, a gente deve ter metas realistas. Porque muitos procrastinadores, eu identifiquei que eu sou uma procrastinadora perfeccionista e sonhadora. Então, eu tenho que me policiar e trabalhar essas duas coisas. E por que o tema da live lidar com a procrastinação? Porque nem em todos os casos ela vai sanar, sumir, ser resolvida por completo. Mas ela vai estar ali junto com você, caminhando junto com você, você vai ter que aprender a lidar com ela. E o principal fator é saber a raiz dela, né? E que tipo de procrastinador sou eu. Eu já sei que eu sou a sonhadora e a perfeccionista. Então, quando eu vejo que eu quero fazer algo muito ao pé da letra, eu já me puxo, porque eu sei que eu estou querendo fazer mais do que o que deveria ser, né? E quando eu estou também com aqueles sonhos muito irrealistas, muito irreal, eu digo, calma, aterriza um pouquinho. Então, quando você sabe, você mesmo vai conversando com você mesmo e se policiando e sabendo lidar com aquilo ali, né? Então, assim, não tem como você gerir tudo isso sem o autoconhecimento. Tipo, eu tinha um pensamento muito irrealista no começo do Suco Verde, porque eu pensava assim, eu estava com 82 quilos. Aí eu pensava assim, vou perder 20 quilos esse mês. É uma coisa muito irreal. E às vezes eu até chegava a perder 6, com aquele esforço muito grande, porém ganhava o dobro no mês seguinte. E o que eu aprendi com tudo isso? É melhor perder 2 quilos em janeiro e manter, eliminar 2 quilos em janeiro e manter esses 2 quilos que você eliminou em fevereiro. Aí, em março, você perde mais 2. Aí, mantém os 4. Então, eu ensino muito para as pessoas, né, a qual chegar até mim para conversar, que tudo deve ser consciente, né? Consciente, persistente, consciente, gradativo e consistente. Principalmente, é muito melhor quando você vai fazendo gradativamente. E isso trouxe até paz para a minha mente.
Porque as pessoas que estão de fora e que estão observando e vendo que você está procurando se autotrabalhar alguma coisa, principalmente no começo, principalmente pessoas mais próximas, diga-se de passagem, familiares, né? Colegas, amigos mais próximos, mas tu tá tomando esse suco, mas tu tá fazendo esse curso, mas tu tá não sei o quê, e eu não vi mudança, eu não tô vendo nada acontecer. E isso é uma das coisas que a gente ouve muito, mas a gente tem que aprender e ter a consciência de que é gradativo, né? Consciente, gradativo e consistente. Então, se é gradativo, eu não tenho que querer fazer rápido para mostrar para as pessoas que eu estou tendo um resultado. Eu não tenho que me despedaçar, eu não tenho que fazer além da conta, não. Eu tenho que entender que é dessa forma, né? E blindar os ouvidos às críticas, aos julgamentos e muitas coisas que a gente sofre no decorrer quando a gente está fazendo mudanças. Porque quando a gente faz mudanças, automaticamente a gente mexe com a gente, com quem está ao redor. Exato. Principalmente no começo. Mas eu quero dizer para todos que estão aí na live que permaneça e que continue. Tá? Por quê? Porque quando o resultado chegar, a autoridade ela vem junto com o resultado. Né? As pessoas, elas não acreditam enquanto não vê. Mas nós que estamos no caminho temos que acreditar sem ver. É pela fé, né? E pelas nossas atitudes, né? Gleison, seja bem-vindo. Todos que estão entrando aí, seja bem-vindo. Tinha uma pessoa pedindo para entrar na live, eu não sei se é amiga sua, Síria. Eu vi que tinha, mas não deu aqui para clicar. Se ela ainda quiser entrar, ela mande o convitezinho. Tinha uma pessoa querendo entrar ao vivo na live. Eu não sei se é convidada sua. Deixa eu ver se eu vejo aqui o nome dela. Não é? Flávia Lopes. É amiga sua? Não. A menina que me pediu foi Glaucia, o nome dela, mas eu acho que ela não entrou. Certo. Flávia Lopes. Isso que você está falando... Aí pode mandar novamente. Isso que você está falando é a questão dos pequenos passos, né? A gente vai devagar, são pequenas mudanças, porque assim, quando a gente desenvolve um mau hábito, um comportamento assim, desadaptativo, disfuncional, que traz mal-estar para a gente, e problemas, né, até de relacionamento com as pessoas, tudo, que viram uma característica negativa, nossa, isso não foi da noite para o dia. Nem a gente nasceu assim. Né? Porque às vezes a pessoa diz assim, mas esse é meu jeito de ser, tem que aguentar isso assim. Mas ninguém tem jeito de ser. Você nasce com aquele jeito de ser. Tem algumas características que são hereditárias. Você herda, né, geneticamente da família. Mas a maior parte dos nossos comportamentos, eles são aprendidos. Eles são... A gente aprende enquanto criança, a gente aprende no contato com os outros. Então, a maior parte dos nossos comportamentos, atitudes, as nossas falhas, né, os nossos pontos frágeis, nossos pontos fracos, eles podem ser trabalhados para serem melhorados. Né? A gente pode se desenvolver enquanto pessoa, crescer enquanto pessoa. Então, como a gente adquiriu um mau hábito, não foi da noite para o dia, nem a gente nasceu com aquilo, a gente desenvolveu, a gente também, para desenvolver um bom hábito, ou para substituir um mau hábito por um comportamento adequado, a gente precisa investir tempo. Então, não é assim, só porque eu comprei uma agenda, tá resolvido. Vou ser organizado. Não. Né? Então, assim, aí entra uma coisa bem prática para ajudar quem procrastina. É você criar
um sistema de recompensa e punição para você mesmo. Você pagou a conta um dia, você foi pontual naquele encontro, você se dá uma recompensa. Ah, eu vou tomar aquele sorvete que eu gosto tanto, já faz um tempão que eu não tomo. Né? Tem a recompensa e tem a punição. E agora, você pagou a conta atrasada de novo, a pessoa marcou com você 3 horas, você chegou 4h30, né? A pessoa já tinha até ido embora, né? Então você vai, se você está lidando, né, construindo um comportamento novo, diferenciado, está querendo mudar, aí você tem que ter uma punição. Ah, eu gosto de ver, toda noite eu gosto de assistir um capítulo de uma série lá na Netflix. Essa noite você não vai assistir, e nem na próxima. Você se dá, né, assim como você se dá uma recompensa, você tem que se dar uma punição. E aí você tem que cumprir, é uma questão de você com você mesmo, né? Então, assim, criar um sistema de se recompensar e lembrando que a recompensa, você reforçar o comportamento positivo funciona mais do que você ficar castigando o comportamento errado. Sim, você vai vendo que vale mais a pena, né? Eu tenho feito, às vezes eu digo até assim para mim, eu digo, olha, você agora tem mãe e pai, viu? Você não vai fazer isso assim, não. Eu fico falando comigo mesmo. Gláucia, muito obrigada, tá? E você continue divulgando nosso trabalho. Ela colocou, as nossas dicas são praticáveis, né? Ai, que bom! Esse feedback é bom mesmo. Então, assim, outra coisa muito importante, o procrastinador que está querendo, né, a pessoa procrastinadora que está querendo superar isso, dentro dessa questão da administração do tempo, é a questão do você considerar imprevistos. Porque nós somos muito assim, às vezes, achamos que o mundo lá fora é perfeito. Quando eu me dou conta de que eu estou desorganizada internamente, mas eu tenho a sensação que se eu me organizar, tudo está resolvido. Mas o mundo é desorganizado, o mundo é imperfeito. Né? Então, assim, você vai sair em cima da hora para um compromisso, você tem aí você, não, tá tudo sob controle. Eu tenho um carro na garagem, né? Não dependo de ônibus, nem de Uber, nem de nada. Eu tenho meu carro, eu pego meu carro e vou. Mas você não sabe se você vai chegar lá embaixo na garagem pegar seu carro, o pneu está furado. Né? Isso. Você não ficou atento para o marcador da gasolina, quando você está no meio do caminho, acaba a gasolina. Então, assim, o negócio, eu vou me encontrar com uma pessoa para fazer alguma coisa, ou eu tenho uma consulta médica, é tal hora, por ordem de chegada. Ordem de chegada, mas aí você não chega às 8, a hora que abre a clínica, e você chega lá 11 horas, né? Muitos procrastinadores, porque 1 em cada 5 pessoas, dizem os estudos, é procrastinadora. Então, digamos que tenha 40 pessoas para fazer aquele exame. Dessas 40, se 1 em cada 5 é procrastinadora, você vai ter pelo menos quantas aí? 8, né? 8, isso. 8 procrastinadores. Aí falta 5 minutinhos, tá? Tá. Aí você chega lá 11 horas da manhã, cliente que, né? Mas aí muitos chegou 10h30, chegou, né? E aí você vai ter um número imenso de pessoas na sua frente. E você tem que voltar para o trabalho 1h da tarde, porque seu horário de almoço é de 12h a 1h. Então. Ou você se atrasa para chegar no trabalho,
ou não faz o exame e perdeu tempo de ir até lá. Isso. É tão gostoso conversar, e é um assunto tão abrangente, né? Assim, tão vasto. Como eu falei, que a gente está trabalhando só um mês esse assunto, esse mês, mas é algo tão abrangente que você teria muito ainda o que falar, né? Mas não vai faltar oportunidade. Então, o nosso tempo já está corrido. Eu já vou aqui finalizar minha fala, minhas considerações finais. E aí, depois você faz suas considerações finais. Fala um pouquinho aí do seu trabalho. A Síria, ela atende online, né, Síria? Daqui a pouco você fala, dá os seus contatos. Quem precisar, né, você atende como psicóloga, não é isso? Isso. Ou é como terapeuta? Como psicóloga. Então, ela vai... psicóloga e eu tenho uma linha terapêutica de trabalho. Mas a minha formação é psicologia. Tem uma pergunta, Síria. Vamos responder essa pergunta antes das considerações finais. A Glaucia, ela está perguntando. Ela está falando, adio aquilo que não gosto de fazer. Isso é procrastinar? Se é uma obrigação, se você tem a obrigação de fazer aquilo, né? É lógico que... Se é uma responsabilidade, né? Alguma necessidade. Mas, geralmente, Gláucia, não sei se a Síria vai concordar comigo, geralmente, a gente vai procrastinar justamente aquilo que é mais... aquilo que é mais primordial para a gente fazer, que não vai nos dar prazer, geralmente. Porque, a princípio, ninguém tem prazer de ler um livro. Ninguém vai ter prazer de sentar e escrever um livro, né? Então, assim, tem muitas coisas, a maioria das coisas que é necessário a gente fazer são coisas que não dá prazer. Aquilo que não é para a gente fazer, geralmente é que dá prazer. E prazeres imediatos. Não que não tenha prazer numa leitura, tem, mas ela vai te dar prazer a longo prazo, diferente de um copo de cerveja, que vai te liberar um prazer momentâneo e passageiro, mas que vai ser na hora, né? Um sorvete, algo assim. O suco verde, eu sempre gosto de citar, porque a minha experiência toda é voltada no verde, né? No naturalismo. Então, assim, quando eu iniciei o suco verde, Gláucia, respondendo a essa pergunta, eu não tinha prazer nenhum, eu não sentia o sabor dos vegetais, eu não sentia nada de bom. Mas eu continuei. Mas por quê? Porque o meu paladar estava intoxicado com comidas industrializadas, né? Refrigerante. Gente, eu tomava, todo dia tinha que ter refrigerante no almoço, né? Bezerra, seja bem-vinda à nossa live. Show de bola. E aí, o que é que acontece? O meu paladar estava intoxicado, né? E hoje eu sinto prazer, porque eu ainda como algumas coisas, mas eu posso dizer que a minha alimentação é 70% mais voltada para a fruta, para as coisas mais saudáveis. E eu deixo ali 30%. Até porque no início, como boa perfeccionista que eu era, eu queria... eu vou ser 100% vegana, 100% crudívora. Eu inventava esse monte de coisa e não conseguia fazer nada. E aí foi que eu vi, não, eu vou ficar nos 70% que eu vou conseguir fazer e deixar esse 100% que eu tanto quero. Mas um tempo eu fui crudívora, outro tempo fui vegetariana e ficava nesse negócio, mas não conseguia permanecer. E nos 70% eu estou conseguindo, né? E algumas coisas eu erradiquei, como refrigerante, né? Algumas coisas eu decidi tirar de vez. Que realmente não faz sentido nenhum para a nossa saúde. Mas os 70% eu estou conseguindo, né? Então, quando a gente é procrastinador ou perfeccionista, tem que tomar cuidado com isso. Então, Glaucia, eu acho que deu para responder mais ou menos aí a sua pergunta, né? Que realmente é procrastinar. Então, para finalizar o meu raciocínio, hoje eu tenho prazer. Então, Glaucia, aquilo que você quer fazer e que você não consegue, se você, seja uma leitura, seja, eu não sei exatamente a que você está se referindo, com o tempo, você vai sentir prazer, mas nos primeiros momentos não. Hoje eu tenho prazer no suco verde,
E quando vem algum cliente tomar o suco verde pela primeira vez, eles dizem que não, né, que é difícil tomar, que não consegue, porque realmente você não vai sentir prazer numa coisa que você não tem o costume, né? Que é uma reação diferente para o teu corpo, né? Para tua mente, para tudo. É como o celular. Tem pessoas que vão dormir 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã no celular. Isso por muito tempo. Quando ela pensa em retirar isso, ela vai sofrer uma abstinência. É a mesma coisa. Quando eu comecei a tirar, eu não como mais carne vermelha. Eu ainda como a de porco, né? Frango muito raro e dou preferência sempre a peixes e ovos. Mas no começo, hoje eu não sinto uma mínima falta. Então, para mim, tanto faz se eu estiver num churrasco de eu comer ou não comer. Se tiver o churrasco da carne suína, eu como. O outro não me faz. Mas no começo eu tive uma abstinência horrível, que eu sentia o sabor da carne na minha boca. Então a gente passa por essa abstinência em tudo aquilo que a gente não tem costume e que é viciante, né? Assistir uma série, um filme ou ficar ouvindo música é algo que te vicia. E você sair dali para vir ler um livro vai ter que ser um esforço, né? No princípio vai ter que ser um esforço, você vai ter que se disciplinar. Mas depois você vai ter tanto prazer que você vai ler por 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? É como a oração. No começo da minha fé, eu achava que orar 5 minutos era muito. Hoje eu vou falar com meu pai, não quero mais sair do quarto. Por mim, eu ficaria lá, se não precisasse trabalhar nem nada, naquele contato maravilhoso com ele. Então, tudo a gente vai modificando, né? Exatamente. Você falou tudo aí. Aí deixa eu finalizar a minha parte para você falar antes que, quando dá 1 hora, o Instagram mesmo, ele fecha a live. Eu quero deixar 2 coisas para finalizar a minha fala, tá? Para quem não me conhece, entrou pessoas novas, meu nome é Joselma Rocha, conhecida como Josi Detox. Estou estudando psicanálise, estou terminando agora o curso de terapeuta, sou empreendedora, né? E pretendo iniciar essa empresa com suco verde, mas pretendo que ela seja uma empresa de desenvolvimento humano, né? E eu acredito que foi isso que Deus colocou no meu coração e tudo está se encaminhando para isso. E eu quero deixar uma frase, gente, para a gente entender, que foi mais que a Síria falou por último. Organizar não é o mesmo que manipular. Como ela falou, você organiza tudo, tá tudo ok, mas a gente não vai manipular o mundo, né? Acidentes acontecem, imprevistos acontecem. Então, organizar para a gente não se irritar e não se decepcionar depois. Poxa, eu fiz tudo certo, mas deu errado, né? Mas é justamente isso. Oi, Berenice, saudade. Então, vamos lá. E a segunda frase que eu quero deixar para vocês. A procrastinação deve ser positiva e consciente. Por quê? Porque a procrastinação, a gente, de uma certa forma, não vai deixar de fazer. Todo mundo procrastina um pouco. E a gente não quer aqui zerar a procrastinação. Mas, como a Síria falou, se eu me puno, eu também me presenteio, né? Eu fiz certo, eu cumpri todas as minhas metas do dia, então por que não ter um lazer à noite? Isso é uma procrastinação, digamos assim, positiva e consciente. Por que não ir sentar na praça, tomar um sorvete, ou sentar lá e conversar com amigos? Então, é algo consciente. É diferente de quando a gente repete várias noites, várias vezes, e vai empurrando as outras coisas essenciais para fora. Então, existe essa, digamos aí, uma procrastinação positiva e consciente, que você foi porque merecia, porque era o tempo, porque era a hora, e porque você já fez todas as suas atividades. E muito obrigada aí para quem estava na live. Próxima sexta continua o mesmo tema, às 16 horas. E lembrando que o tema de fevereiro é dependência emocional. Já quero deixar aqui o convite para a Síria, para ela tirar aí uma sexta do mês de fevereiro. Ela também é muito express em dependência emocional. Então, a gente vai abordar o assunto da dependência emocional no mês de fevereiro, tá certo? E aí o convite para ela já está feito, ela pense e veja.
pra gente estar uma das sextas-feiras juntas aqui de novo, tá? E aí eu passo a palavra para você. Vou colocar na agenda, né, para não esquecer que eu disse que eu sou desligada, mas assim como a Gláucia, eu também tendo a evitar aquilo que eu não gosto de fazer ou aquilo que eu tenho medo de não dar certo, de eu não conseguir fazer. Então, assim, eu também fico evitando. Então, já para não chegar e dar um bolo aí, né, na Josi, né, vou botar na agenda e vou começar, embora eu conheça o assunto, mas já vou começar lendo e tal, né? Já vou pedir para ela me deixar, talvez, lá para a segunda quinzena, para eu ter mais tempo, né? Porque, como eu sou perfeccionista, eu vou querer fazer o melhor. Mas isso eu estou mostrando para vocês que o autoconhecimento é muito importante para a gente poder mudar aquilo que a gente não está bem com a gente mesmo, né? Então, esses exemplos que eu dei tem a ver com o fato de eu me conhecer, de eu buscar o autoconhecimento. Porque, inclusive, quando a gente se conhece, né, a gente tem a compreensão das nossas fragilidades, do nosso potencial, das nossas riquezas interiores, né, das nossas falta de recursos internos, né? A gente vai atrás de conquistar essas coisas, né? A gente vai atrás de mudar, seja por uma terapia, seja por participar por exemplo, uma live como essa. Isso aqui é autoconhecimento. A gente está... Eu aprendi coisas hoje aqui com as falas da José, né? Vocês, com certeza, aprenderam algumas coisas, né? Vocês fizeram observações aí que ajudaram a gente a focar por um outro lado que a gente não tinha focado antes, né? Por exemplo, quando a Gláucia falou essa questão de eu evito aquilo que eu não gosto, né? Isso acontece, é normal, né? A gente descobriu que 1 a cada 5 pessoas são procrastinadores. Então, a gente não está sozinho no barco. Descobrimos que procrastinador não é preguiçoso, né? Então, isso é autoconhecimento. Não é irresponsável, né? Como muitos pensam. Não é irresponsável, né? Então, então, assim, o que eu quero deixar para vocês é esse reforço, né? Essa palavra. Gente, busquem autoconhecimento. A gente crescer enquanto pessoa, a gente melhorar enquanto pessoa, faz bem para nós, faz bem para os nossos relacionamentos, à medida que a gente vai mudando, abandonando determinados comportamentos mesquinhos, egoístas, né, de querer só os seus próprios interesses, a intolerância, porque não consegue ver, aceitar as diferenças, que os outros são diferentes de nós, os outros têm suas falhas, assim como nós temos, assim como nós somos diferentes para outros. Então, assim, todo o autoconhecimento, ele é crescimento, e ele nos faz sempre melhores. A gente sempre está alcançando um outro nível de bem-estar emocional, e para poder fazer exatamente isso que a Josi falou, desfrutar da vida. Né? Muitos de nós vivemos assim porque tem que viver, a gente suporta a vida, a gente vai levando a vida, assim, tem porque a vida, aí a gente murmura, a gente reclama, nada tá bom. Mas quando a gente começa a descobrir que nós podemos ser diferentes, quando a gente começa a florescer internamente, as coisas boas vão florescendo em nós, a bondade, a alegria, a paz, né? A tolerância, a paciência. E com tudo isso vai mudando a nossa mente, vai mudando os nossos relacionamentos,
nós vamos ficando pessoas mais empáticas, mais simpáticas, né? Mais agradáveis ao convívio, né? E isso vai fazendo com que a gente passe a ter uma vida de um bem-estar emocional, não só físico, mas emocional. E a gente mental, bem-estar mental, emocional, mental, e a gente passa, então, a desfrutar da vida, que é um dom de Deus, um presente que Deus nos deu, né? E a vida é maravilhosa. Aí a gente começa a desfrutar, é o canto de um pássaro, né? É é o uma criança, até um dia chuvoso. A chuva que cai é um motivo de paz, de gratidão. Eu costumo dizer que depois que esse processo, essa metanoia começou a acontecer na minha mente, é como se você vivesse em contemplação. Sim. Né? Você vive em contemplação como era o proposto desde o início no Jardim do Éden. E é muito difícil alguém olhar para esse mundo de hoje e ver nele o Éden, né? Mas sim, quando a gente sofre esse choque na mente, essa metanoia, você consegue ver e desfrutar aquilo que era do princípio, né? Mesmo com tudo que a gente vê, mesmo com tudo que ocorre, você consegue ver beleza no próximo, você consegue ver beleza que é assim, inexplicável. Assim, às vezes a gente não encontra nem palavras para descrever a forma que você vê o outro, a forma que você vê mesmo aquelas pessoas mais, muitas vezes, que trabalhosas assim ao nosso redor, que a gente ainda sabe que ainda estão sendo trabalhadas, porque a gente sempre vai ser trabalhado. A gente sempre tem que ver que tem pessoas à nossa frente, né? Que está ali para também nos dar, nos incentivar, e tem pessoas atrás que também precisam receber da gente, né? E a vida é um ciclo, como nós estamos nessa live, aprendendo uma com as outras. E essa troca é muito maravilhosa, né? E aí você pode se despedir já para fechar. Pode apresentar o seu Instagram, o seu trabalho, né? O meu Instagram é Síria Giovenardi, né? Tudo junto. Síria com S e Giovenardi, exatamente como se fala. Mas se vocês seguem a Josi, né? A Detox, aí vocês vão me ver lá no Instagram, né? E sei que foi muito bom, gostei muito. Minha primeira experiência de live pelo Instagram. Olha aí, aprendi uma coisa nova essa semana, né? Superei o medo, porque eu tive uma crise de ansiedade ontem ou anteontem, não sei, porque a Josi tentando me ensinar como é que fazia, e eu não conseguia aprender, e aí disse, não quero mais, arranja outra pessoa, né? E aí, a procrastinação foi assim, não quero mais, né? Não foi nem procrastinar, foi desistência. Mas aí me acalmei e pensei na responsabilidade, né? Poxa, a Josi, assim, confiou em mim, me convidou, eu fazer até um desafio. Você falou que é procrastinadora perfeccionista. Aí um dos tipos que a gente falou na live passada foi o evitador. Eu fiz até com a Berenice, era o procrastinador, perfeccionista, o sonhador, o evitador, o criador de crises e o ocupado demais. E aí você foi o evitador. Pronto, vou evitar esse mal. É a procrastinação ao extremo, né? Você evita totalmente, você desiste, não quer nem saber. Isso é uma procrastinação extremada, né? Completamente doentia. Mas graças a Deus eu consegui reverter. A solução que eu não estava conseguindo ver, eu vi, houve essa solução. Então, gente, eu quero dizer para vocês, continuem crescendo, aprendendo e enfrentando os desafios importantes da vida, né? Aquilo que realmente é significativo. E estou hoje aqui, vocês me encontram lá pelo Instagram.
É certo? E só para finalizar, eu quero te agradecer por ter participado junto comigo. Quero dizer também que sou muito grata, né? E a Síria, ela foi ali a minha... Eu esqueci o nome agora. Não é mentora. Hã? Mentora. Facilitadora, mentora. Ali nos 12 passos, né? Direcionando no primeiro grupo. E é minha madrinha também. Então, assim, é um privilégio, é uma honra muito grande estar fazendo essa live com você. E é uma pessoa que fez toda a diferença na minha vida. É uma pessoa que está lá na frente, mas eu creio que um dia eu chego lá. Estou caminhando aqui devagarinho, né? Eu acredito que quando eu estiver lá para os 70, eu vou estar com essa mentalidade aí maravilhosa. Isso é muito maravilhoso, eu sou muito grata mesmo, porque você fez a diferença na minha vida, assim como a IBC também. E todos que já tiveram contato comigo, todo mundo só traz positividade, bênção mesmo do céu, bênção de Deus. Isso é muito maravilhoso. E muito obrigada para todos que estiveram presentes na live. Próxima sexta estaremos aqui de novo. Fiquem com Deus e na paz. Obrigada, gente. Viu? Tudo de bom para vocês. Tá? Tchau, tchau. Tá. Gente, que live maravilhosa, muito gostosa. Próxima sexta estaremos aqui